Fala pessoal, estou gravando esse vídeo aqui para vocês, que é a resolução da lista 26, tá, de revisão. Como na segunda-feira é feriado, então, para que a gente possa repor, né, na verdade, compensar essa aula que não vai haver, já então, véspera da prova. Então vamos lá para a resolução, começando aqui pela questão de número 1. Ela diz o seguinte: em uma experiência, um cientista maluco resolve fazer os seguintes procedimentos com o recipiente. Primeiro, encheu o primeiro recipiente em formato de bloco retangular, ou seja, paralelepípedo, de 2 decímetros de largura, 40 centímetros de comprimento e 1,5 metros de altura, com certa quantidade de água, de tal forma que o recipiente não ficou totalmente cheio. Certo? É importante você frisar essa parte aqui, que ele não ficou totalmente cheio. Segundo, metade da quantidade de água que havia no primeiro recipiente foi despejada no segundo recipiente. Terceiro, em um terceiro recipiente foi despejada a metade da quantidade de água que havia no segundo recipiente. Quarto, manteve o processo de despejar no recipiente seguinte sempre metade da quantidade de água que havia no recipiente imediatamente anterior, ou seja, por mais que ele tenha te dado as dimensões aqui, olha, de 2 decímetros de largura, 40 centímetros de comprimento e 1,5 metros de altura, você não vai calcular o volume dele, porque a gente não sabe quanto tinha de água, né, inicialmente. Se você calcular o volume dessas dimensões aqui, você vai encontrar o quanto cabe, mas não o quanto tinha, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ler o último parágrafo, que isso vai dar uma noção melhor para nós. Ele manteve o experimento e percebeu que no 10º recipiente despejou, ou seja, 10º recipiente despejou 0,125 litros de água. Considerando que em todos os procedimentos não houve perda de água, é correto afirmar que quando o cientista colocou a água para iniciar o experimento, a altura que faltou, então olha o que ele quer. Ele quer que você marque a altura que faltou para encher completamente o primeiro recipiente, certo? Então, bora para os cálculos agora. O que você vai começar fazendo? Tá? Só descer aqui, tem um espaço melhor para calcularmos. Bem, você começa fazendo o seguinte. Sabe-se que no 10º recipiente, você tinha 0,125 litros, certo? Que é metade do que havia no 9º recipiente. Logo, o que tem no 10º é o dobro do que tem no 9º. Perdão, o que tem no 9º é o dobro do que tem no 10º recipiente. Então, basta que a gente vá fazendo multiplicações por 2, que nós conseguimos chegar na quantidade de água, né, que tinha inicialmente. Então, no 9º recipiente, 0,25, né, multiplicando por 2 novamente, que é o 8º recipiente, 0,50, 0,500, dá a mesma coisa, né? 7º recipiente, vai haver 1 litro, né? 6º recipiente, teremos 2 litros, e assim sucessivamente, né? Até que nós chegamos no primeiro recipiente, né? Sempre fazendo o dobro do anterior. Lembrando que a gente está resolvendo isso aqui de modo como se fosse de trás para frente, né? Tá, então, terceiro recipiente, 16. Segundo recipiente, 32. E, finalmente, né? Primeiro recipiente, pessoal. No primeiro recipiente, nós tínhamos 64 litros de água, né? Então, isso aqui que vai ser importante para a gente, né? Pois, no primeiro havia 64 litros de água, então vou até anotar aqui.
só botar separado mesmo, para não perder esse valor, 64 litros, certo? Então, vou apagar aqui, que isso aqui já não é mais necessário. Já tenho o quanto havia, né, no primeiro recipiente. Agora sim, pessoal, nós vamos calcular, né, o quanto que cabe nesse recipiente. Então, agora, de fato, a gente vai calcular o volume dele. Então, estou tentando desenhar aqui para vocês a visão desse recipiente, né, tridimensional, ok? E a gente sabe que ele tinha uma quantidade de água, né, que aqui está representado, e nós ainda não sabemos o quanto é essa quantidade de água. Perdão, quanto é não. A altura, né, que ela atinge. Para aí sim descobrir o quanto falta para ela atingir a capacidade total do recipiente, né? Vamos só colocar agora as dimensões aqui. Então a gente tem, olha, lá no comando da questão, no começo, 2 decímetros, 40 centímetros e 1,5 metros de altura, tá? Então vamos colocar. Então isso tudo aqui, tá? Essa altura toda, ela vale 1,5 metros. 1,5 metros. Ou aqui eu vou fazer uma opção de passar todo mundo para decímetro, só para facilitar os nossos cálculos. Ou 15 decímetros. Certo? Então, essa medida aqui, 15 decímetros. Bem, essa outra aqui, deixa eu voltar aqui, 40 centímetros. Então, aqui nós teremos 40 centímetros, que transformando para decímetros vai dar 4. Né? E é esse que a gente vai utilizar. 4 decímetros para cá. Tá? E a outra, 2 decímetros, a outra já está em decímetros, então a gente nem vai se preocupar em transformá-la. Então temos aqui 2 decímetros. Certo. Bem, pessoal, a gente sabe que há 64 litros aqui dentro, certo? Vou até riscar esse aqui, que a gente não vai usar esse. Nós sabemos que há 64 litros aí dentro. Bem, qual é a altura do nível de água para que esse volume dê 64 litros? Para isso, a gente calcula o volume, né? Então, o volume vai ser igual a 2 vezes 4 vezes esse valor que a gente não sabe ainda, né? Porque eu não vou considerar 15. 15 seria o total, né? O volume, ele já me disse que é 64, então, olha, 64 igual, tá? 2 vezes 4 dá 8, vezes esse volume. Essa altura, na verdade. Então, pensa comigo, qual é o número que pode ser aqui na altura, né? Para que o volume dê 64. Bem, esse número, obviamente, né, só pode ser o número 8. Então, temos aqui 8. 8 decímetros. Agora, pensa comigo. Se isso aqui é 8 decímetros e tudo vale 15, o quanto falta para encher, né? Só pode ser 7 decímetros. Essa é a quantidade que vai ficar faltando para poder completar o volume desse recipiente. Então, já tem 8, faltam 7 decímetros, alternativa correta, letra C. Só um detalhe aqui. Nessa hora de calcular o volume, eu não transformei de litros para decímetro. Por que eu não fiz isso? Porque a relação entre decímetro cúbico e litro é de 1 para 1. Então, eu posso fazer a mudança, né, sem precisar, de fato, multiplicar ou dividir por algum valor. Ok? Mas então, o gabarito da primeira questão, letra C de casa.
Vamos lá.